Fala aí, meu povo, tudo certo? Esse vídeo é para fazer um balanço com vocês do ano do Cruzeiro, de 2024 do Cruzeiro, uma visão mais de fora, sem estar no dia a dia, e o que eu pude observar daqui à distância do que foi o ano do Cruzeiro. Para começar, um ano extremamente movimentado, né? De trocar de dono, de trocar de técnico 3 vezes, né? Começou com o Lacarmon, passou pelo Seabra e terminou com o Fernando Diniz. Aliás, termina com o Fernando Diniz meio demitido e depois continuando no cargo e trocando muito de rumo. Acho que as mudanças de rumo são o principal foco desse ano de 2024 e acho que também para 2025 a gente vai ver os reflexos disso. Dentro de campo, o Cruzeiro acho que teve um ano que foi dentro do que se esperava inicialmente, não durante o ano. A expectativa era o quê? Brigar no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro brigou. No final do campeonato jogava pelo empate a partida de volta e tomou a virada do Atlético aquele 3-1 no Mineirão. No Campeonato Brasileiro o objetivo era não sofrer, não sofreu. O Cruzeiro sempre esteve na metade de cima da tabela. Copa do Brasil decepcionou, caiu muito cedo. E depois, na Copa Sul-Americana, o objetivo era brigar até onde desse, o Cruzeiro brigou até a decisão. Então, em teoria, foi um ano não melhor, mas também não pior do que o objetivo inicialmente traçado pelo Cruzeiro. A questão é que, na prática, basicamente o clube já tinha tudo isso em agosto. Em agosto já tinha passado o Campeonato Mineiro, o time já estava bem no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, aí era um mata-mata, qualquer coisa podia acontecer. As sensações que o Cruzeiro deixa no segundo semestre são muito ruins. Isso acontece depois da chegada da nova administração, dos reforços e talvez, como eu imagino, vendo de fora, a forma acelerada demais com que os processos naturais de melhora e de estabilização de um clube fragilizado nos últimos anos sugeria que deveria acontecer. Ou seja, a melhora e a evolução deveria ser talvez mais lenta, com calma, para não gerar expectativa na torcida, do que eu acho que aconteceu no segundo semestre. Porque o Cruzeiro ter ido bem no início do Campeonato Brasileiro surpreende, porque muda de técnico, de um elenco que não teve reforços em relação ao Campeonato Mineiro, né? Era ainda o Cruzeiro do Ronaldo, que não fazia grandes investimentos. O Ronaldo era de uma gestão, de uma administração de se está ganhando pouco dinheiro, vai gastar pouco dinheiro, e se depois ganhar mais dinheiro, o que o clube fizer de grana é o que vai ser investido dentro do clube, e não o que a gente vê hoje no futebol brasileiro, que é, se você tem um dono, esse dono vai lá, te assina um cheque e você contrata jogadores que basicamente o clube não fomenta aquilo, né? Que o clube não teria condições normais de pagar por aqueles jogadores, aqueles salários, se não fosse por um investidor externo. Essa é uma discussão mais ampla, que eu acho que precisa ser feita o quanto antes no futebol brasileiro. Acho que não vai. A gente não conseguiu montar uma liga única para negociar direitos de televisão. Quanto mais que todos se sentem na mesa para definir gastos e limites e fair play, porque não existe fair play no Brasil. Deveria existir fora de campo e dentro de campo também, né? Fair play sempre é muito importante, é um dos valores do jogo, mas assim, querer que os clubes só sejam adversários dentro de campo é impossível, fora das quatro linhas. Cruzeiro, Bahia, o Botafogo, era para ser o Vasco com a 777, o Atlético Mineiro, tem esses investidores. Eu sei que historicamente também, se a gente for pegar o próprio Palmeiras, que é um clube de sócios, não tem um dono, mas que o Palmeiras deu uma subida nos últimos anos via Crefisa, e que também é uma empresa que investiu no Palmeiras para ele crescer, e já tinha sido antes com a Parmalat. Enfim, eu sei que é algo mais amplo, histórico do futebol brasileiro, mas que nesse momento eu acho que a gente vê isso elevado a uma potência muito maior. Era só um parênteses para falar sobre essa questão das SAFs do futebol brasileiro e da potência que está sendo gerada em alguns clubes via talão de cheques. O Cruzeiro faz parte desses clubes. Chega um novo dono, Pedrinho Lourenço, Supermercados BH, e faz de cara muitas contratações. Essas contratações elevam muito a expectativa da torcida e quase que exigência imediata sobre o time. O áudio vazado do Pedrinho mandando o Fernando Seabra escalar aqueles jogadores contratados, e a partir dali os jogadores começam a entrar e o time começa a perder liga, porque muda muito as características. Cruzeiro vinha jogando com ataque com Matheus Pereira, Veron e Arthur Gomes. Quando entra Caio Jorge, quando entra Lautaro Dias, muda muito a característica desses jogadores. De serem de mobilidade, de trocar de posições, de fazerem muitas diagonais para jogadores diferentes. Quando no meio campo sai o Lucas Silva e entra o Wallace, ou até o Matheus Henrique, o Matheus Henrique eu acho que merece talvez menos críticas, porque ele termina bem o ano. Para mim é um jogador mais de jogadas do que de jogo, por enquanto,
porque ele não dava tanto ritmo assim ao jogo e tal, mas ele realmente tinha algumas jogadas muito boas. Mas a entrada do Wallace e a saída, por exemplo, do Lucas Silva muda muito a característica do time. Sai um jogador de manter bola no campo de ataque, de dar sentido ao jogo, de tocar a bola com critério, embora seja lento, eu sei, e entra um jogador com pouca mobilidade, capacidade de passes e de manutenção de bola no campo de ataque, mais um marcador, muda bastante. E acho que isso muda toda a forma do time atacar, acho que o time começa a atacar com muita pressa, querer chegar muito rapidamente ao gol adversário, ultrapassar processos que fazia de atacar bem com os laterais, de avançar em bloco para o campo de ataque, de se manter no campo de ataque, né? O Cruzeiro fazia um jogo de se manter muito no campo de ataque do rival, ou em alguns jogos de atrair o rival para o seu campo para correr. Foi assim, por exemplo, na vitória do primeiro turno contra o Bragantino em casa, o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro me parecia, antes da chegada dos reforços, entender as suas limitações e, via entender suas limitações, preparar muito bem os jogos. Cada jogo era muito importante. E se não preparasse muito bem, não ia ganhar aqueles pontinhos que depois ia ver para que eles iam ser necessários. Com a chegada dos reforços, a sensação que dá é que as coisas são muito mais aceleradas, os processos são muito corridos e que o time deveria ganhar de qualquer jeito. E simplesmente para de ganhar, né? Depois daquela super vitória em cima do Botafogo, o Cruzeiro simplesmente para de ganhar e não consegue ter o mesmo ritmo nos meses finais do ano. Demite o Fernando Seabra, o que eu acho correto, tinha 3 vitórias em 11 jogos, porque com a chegada dos reforços, acho que a relação ali ficou difícil, ele não conseguia mais ter o time que ele tinha no início e nem montar outra coisa depois com esses reforços. Eu só não concordei com a contratação do Fernando Diniz para um momento decisivo. O Fernando Diniz precisa de tempo, precisa de jogadores específicos. O Fernando Diniz eu só contrataria para qualquer clube se ele pudesse iniciar um trabalho em janeiro, ou que ele fosse contratado até em 2024, mas só para assumir no ano seguinte, que o Cruzeiro mantivesse o interino, que ele fosse participando já do planejamento para 2025. Mas não, chega o Fernando Diniz, o time piora, o Cruzeiro piorou depois da saída do Seabra e da chegada do Fernando Diniz. Ganha a Libertadores, chega na final da Sul-Americana, porque os adversários que vieram, como Lanús e Libertad, vinham também muito mal, ainda pior que o Cruzeiro, mas quando pega o Racing, um adversário um pouco melhor, o Cruzeiro é triturado em 20 minutos, né? Basicamente acaba a final ali em 20 minutos. E no Campeonato Brasileiro não conseguiu fazer uma pontuação ruim, porque foi péssimo. Se tivesse sido ruim, simplesmente, o time tinha se classificado para a Libertadores. Então, eu acho que o ano é ruim e é frustrante. Embora, se a gente pegar as expectativas iniciais, é um ano ok. Só que eu acho que é ruim e é frustrante pela mudança de direção e pelo que me parece ser um clube ainda sem saber qual a direção a seguir. Quando contrata o Fernando Diniz, quando contrata essa leva grande de jogadores e vai contratar mais, e aparentemente já demitiu o Fernando Diniz e depois decide manter o técnico, a sensação que dá é que não sabem o que estão fazendo. Que aleatoriamente o Cruzeiro vai contratar jogadores, que eles podem chegar, dar certo ou dar errado, mas que não existe um plano. E eu acho que cada vez mais no futebol brasileiro, porque hoje existem clubes muito ricos e já clubes estruturados há muito tempo, você só chega e só encurta essa distância com um plano bem traçado. As perguntas de como e porquê são muito importantes. Como nós vamos jogar? Como nós queremos jogar? Queremos jogar desta forma. Fernando Diniz, como que ele quer jogar? Ele quer atrair o adversário para o seu campo, quer atrair o adversário para um lado, às vezes, do campo, ou direito ou esquerdo, porque quando você atrai o adversário para cá, sobra espaço do outro lado, e você vai jogar a bola para quem está naquele espaço para ter situações de vantagem de 1 contra 1 e chegar até o gol. Então, para jogar assim, o que você precisa? Qual o tipo de jogador que você precisa para fazer esse tipo de jogo? E outra coisa, por que você vai fazer esse tipo de jogo? Por que você acredita que este tipo de jogo do Fernando Diniz, de atrair os adversários, de montar muitos corredores de um lado para liberar espaço do outro, por que você acredita que essa é a melhor forma de vencer? Eu não sei se a gente perguntar para 2 personagens que são muito importantes do Cruzeiro, Alexandre Matos e Pedro Lourenço, por que a forma de jogar do Fernando Diniz é a melhor para disputar os campeonatos, eu não sei se eles sabem responder. Acho que eles vão responder que o Fernando Diniz ganhou no Fluminense, que é um técnico experiente, que tem um futebol com uma forma de jogar, uma metodologia diferente das outras e que vão apostar nisso. Agora, por que essa fórmula ela tem mais chance de vencer do que outras? Jogar no contra-ataque, jogar todo fechadinho, ter um atacante grandão, jogar de bola parada, ou fazer um jogo posicional, né? Posicionar os seus atacantes, seus meio-campistas no campo de ataque, rodar a bola, tocá-la com paciência, quando perder, pressionar muito rápido para não ter que correr para trás e o campo não ficar muito grande. Enfim, eu não sei se eles entendem maneiras diferentes de jogar, estruturas de jogo diferentes e por que cada estrutura dessa
pode ser mais rentável do que outras. O que sua torcida quer mais, o que sua torcida se identifica mais. E se você não sabe o porquê aquela fórmula tem mais chance de ganhar e como fazer, como contratar, quem contratar, você depende basicamente da sorte. Sorte ou azar. E eu acho que normalmente nessa o azar vai falar mais alto. Só um time vai ganhar, tá? Só um time vai ganhar a Sul-Americana, só um time vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Então todos os outros vão perder. Vai dar a impressão que todos os outros fizeram mal, porque só um ganhou. Que 19 clubes do Brasil trabalharam mal e um clube teve um ótimo planejamento. E nem sempre é assim. Às vezes se ganha o Campeonato Brasileiro porque deu sorte e um time encaixou. Só que se você trabalha bem todos os anos, você vai brigar todos os anos para ganhar. Se você sabe por que você quer jogar daquele jeito e como você vai jogar daquele jeito, você normalmente, se você tiver poderio econômico, né, senão você vai disputar o campeonato que você puder disputar, qual for o seu campeonato, mas você vai estar perto do seu objetivo. E o futebol é um esporte, sorte e azar fazem parte deste esporte, e você vai estar reduzindo a margem de erro que sorte e azar podem te trazer. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro já contratou o Christian, do Atlético Paranaense, contratou o Rodriguinho, do América, e quem mais que contratou? Acho que por enquanto foram esses dois jogadores. Está se falando de Dudu, de Gabigol. Eu não entendo essas duas contratações, não entendo a necessidade de trazer o Dudu, que não joga há muito tempo, e pelo valor que seria, pelo menos que foi falado no meio de 2024, e o Gabigol também. O rendimento do Gabriel Barbosa, que é mais novo do que o Dudu e que não tem a lesão séria que o Dudu teve, mas o rendimento dele nos últimos 2 anos, o extracampo do Gabigol não combina com os valores do Cruzeiro, com o que a torcida do Cruzeiro é e acredita. Alguns jogadores assim ainda deram certo, né? Lá nos anos 90 tem o Renato Gaúcho, por exemplo, que tinha um perfil parecido com o do Gabigol, que deu certo, mas não é muito o tipo de jogador que dá certo no Cruzeiro. Eu acho que existe uma relação muito intensa de amor e ódio do Gabigol com a torcida e com o ambiente, com tudo e tal, que no Cruzeiro isso não costuma funcionar muito bem. Eu acredito muito que os clubes são estruturas vivas e que alguns jogadores têm mais o perfil de uns clubes do que de outros, e eu acho que o Gabigol não tem perfil de Cruzeiro, ainda mais pelo preço que é e pelo desempenho que tem trazido dentro de campo. Claro que é um jogador recuperável, que quando o Flamengo trouxe também, se fosse pegar o desempenho dele dentro de campo da Europa, não seria um jogador para se investir. O Flamengo investiu e deu muito certo por muito tempo, no final menos, mas são jogadores que eu não traria. Mas assim, eu também não sei o tanto de dinheiro que o Cruzeiro tem, porque hoje em dia é basicamente o tanto de dinheiro que seu dono te dá. Então, se bobear, tem muito dinheiro, e eu tô aqui pensando, bom, com esse dinheiro daria para talvez um perfil de jogador assim e tal. Eu acho que jogadores, por exemplo, como Rodriguinho e Christian, que são jogadores que ainda têm muito a ganhar no futebol, é mais o tipo de jogador que o Cruzeiro precisa. Precisa de jogadores que precisam ganhar, que precisam de um grande clube, que sentem que aquilo ali é a grande chance da vida e da carreira deles. E outra coisa, os que chegaram no meio de 2024 ainda precisam dar certo. Ter uma pré-temporada, começar do zero junto de todo mundo, ver se encaixam nessa filosofia de jogo, e até quando que essa filosofia de jogo vai ser mantida, né? Ou se vai ser demitido o Fernando Diniz na primeira batida de vento para cá ou para lá e vão desistir do projeto. Enfim, eu não sei se eu estou muito confiante para 2025 de que possa ser um bom ano para o Cruzeiro, porque tem outros clubes do Brasil que eu entendo que trabalham melhor, que têm mais rumo, que sabem melhor o que querem fazer, que estão mais estruturados há mais tempo e que por isso estão alguns passos à frente. Futebol, essas distâncias podem ser encurtadas, o time pode dar certo, pode encaixar e até pode chegar. Mas a tendência, pelo que eu vejo, é depender muito de uma aleatoriedade, de jogar uma moeda para cima e ver de qual lado que ela vai cair. Sorte e azar. Porque rumo, estratégia e planejamento eu não vejo no setor mais importante, que é o cérebro do clube, diretoria de futebol. Então, veremos o que vai acontecer, meu povo. É a minha visão para o que foi 2024, o que eu acho de 2025 do Cruzeiro. Valeu!